Quando eu fui responder a sua mensagem, que sempre antecipa o tema do vídeo, ocorreu uma dúvida. Qual a diferença entre parâmetro e paradigma para discussões do canal? Porra, peraí. Sempre quando fui... Ontem, quando fui responder a sua mensagem, que sempre antecipa o tema... Ah, tá. Tá, que eu postei, sei lá, acho que tá falando da comunidade ali, né? Ocorreu uma dúvida. Qual a diferença entre parâmetro e paradigma para as discussões do canal? Tá, vamos lá. Parâmetro e paradigma são coisas que vão ter significados diferentes dependendo do autor que trabalha e tal. No meu caso, o conceito de paradigma, eu já até falei isso aqui algumas vezes, né? Eu tenho muito com base no... Eu diria que seria do Thomas Kuhn, filósofo da ciência, mas um Thomas Kuhn já revisto, relido, cruzado com Foucault na ideia de dispositivo, e etc, etc. Né? Então, parâmetro, para mim, seria uma coisa mais técnica, basicamente, né? É quase que um não conceito filosófico. Ou seja, eu não encaro o parâmetro como algo complexo, assim, para além do sentido óbvio, né? O que é um parâmetro? É um parâmetro. É uma medida de articulação, de organização. É uma forma de estabelecer. Já paradigma tem a ver com elaborações de mundo que são anteriores aos próprios nossos... que produzem os modelos do nosso pensamento. Aí é uma coisa bem mais complexa. Um paradigma é aquilo que produz o modelo do nosso pensamento. E o paradigma em si a gente não critica. Dificilmente tu consegue criticar o paradigma, porque tu tá falando de algo que antecede o próprio modelo do pensamento. Aí é um negócio mais complicado. Mas é isso, né? Eu aqui com o canal que eu tento, obviamente, não contrapor o paradigma, porque eu acho que é impossível, ou beiro impossível, mas evidenciá-lo, né? De como é que determinadas formas de pensar estão em jogo, sobretudo na cultura pop. Elvis Rafael Santos. Boa noite, Link. Comunidade nerdola pegando ar com o filme da Branca de Neve. Será que não existe senso de ridículo mais? Então, eu não sei o que tá rolando com esse filme. Ah, cara, assim, ó, eu já falei isso, eu não tô nem afim, mas eu já tô com preguiça, sabe? Eu já tô com preguiça de sempre voltar no mesmo assunto, eu me sinto chato, eu sinto que eu tô sendo chato com vocês, assim, é o barroco, é a miseabime da chatice, tô até falando bonito, que é ficar sempre demarcando quanto que essa guerra cultural é tosca, eu só vou dizer isso, é tosca essa merda, essa guerra cultural, que serve apenas para departamentos de marketing ganhar dinheiro e, por sua vez, influencers que às vezes até sabem que essa guerra cultural é tosca, mas eles fomentam isso porque isso também gera engajamento, gera view e assim vai. Enfim, de tudo isso, tô pouco sabendo desse filme da Branca de Neve. A única coisa que eu vi é que os anões são em CGI, né? Que isso não é novidade. Tô falando coisa errada? Não é, né? São anões em CGI. E eu acho isso muito zoado, cara. Eu acho isso muito zoado. A lacração do mundo dos anões, é. Por que eles não botaram, sabe? Já é difícil pra anão, falando sério, já é difícil pra anão arranjar emprego, ator anão, né? Ator anão, muitas vezes o cara tá condicionado a ser um papel cômico, um papel ridículo. Então já é uma carreira difícil, saca? Aí agora que tu tinha chance de fazer os caras brilhar, põe CGI. Isso é um exemplo bom, no final das contas, do quanto que o politicamente correto, que o pessoal, assim, tem um o Slavoj Zizek, filósofo, tem um vídeo, eu não sei se ainda rola aí pelo YouTube, mas é um vídeo velho, tá? Deve ter mais de 10 anos esse vídeo. E tem uma hora que ele fala uma coisa, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei pensando e tal, e hoje eu percebo que eu concordo plenamente. Que ele falou assim, olha, era uma época que a gente, não sei se vocês lembram, teve um período, olha, isso é a época que o Facebook que era forte e tal, que teve todo um debate em cima do humor do Danilo Gentili. Foi a primeira vez que o Danilo Gentili começou a ser muito questionado e tal. Acho que foi por causa daquela polêmica com aquela moça que amamentava e ele fez piada com ela e depois ela não conseguiu mais amamentar. Vocês lembram disso? Aí eu lembro que aquilo repercutiu um monte e aí teve esse vídeo e aí começou uma coisa meio, uma polarização meio esquisita, assim, que o politicamente correto seria um avanço. Teve gente que começou assim, a direita começou a criticar o politicamente correto. Como a direita começou a criticar o politicamente correto, a esquerda meio que abraçou este politicamente correto, dizendo, olha, o que vocês reclamam de politicamente correto era quando a gente não tinha liberdade de se ofendendo tudo que era tipo de minoria. Enfim, se vocês forem ver, esse papinho até hoje tá aí, não mudou muitos termos. Tem um vídeo do Slavoj Zizek, mais antigo, que ele fala que o politicamente correto, quem mais deveria se preocupar com isso era a esquerda. Porque o politicamente correto nada mais era do que uma moralização vazia perante as condições materiais, que são, quem sabe, que são postas e impostas pela própria estrutura do capitalismo. Enfim, né, marxizada total, assim, comunistada total. Saindo tanto da questão comunista, levando para uma questão mais, ainda marxista, mas não necessariamente comunista, o lance é o seguinte, esse politicamente correto, ele é tão vazio, ele é tão falso, ele é tão apenas para agradar e vender, para os grupos que interessa agradar e vender,
que quando você tem a chance real de produzir inclusão, você rejeita, porque ela não é interessante. Mais interessante é, eventualmente, né, botar, por exemplo, a protagonista da Pequena Sereia, coloca uma atriz negra. Isso é interessante por N motivos. Black Money, aquela coisa toda e tal. A atriz pode ser boa e tudo, mas ela foi colocada ali para ser xingada pela Disney. Para mim isso é meio um tanto evidente. A minoria, anões, vamos ser franco, a minoria de pessoas anãs não é uma minoria que, pelo que eu sei, muito engajada e até hoje se fazer piada com anão não é uma coisa tão pesada quanto você fazer uma piada pela pessoa ser negra, tá entendendo? Que inclusive é tipificado como crime, etc. Então, assim, tu tem a chance real de produzir uma inclusão, mas como é um grupo desarticulado, como é uma representatividade que inclusive não pontua tanto no RPG das minorias, foda-se, é CGI. É bem isso. Deixa eu destacar. Branca de Neve e 7 telas verdes. E é por isso que eu falo, assim, o que eu já comentei aqui algumas vezes e continuo falando. Quando o pessoal vem com esse papo de que a Disney é comunista, da cultura woke, não sei o que, eu repito, gente, é capitalismo. Se essa cultura, agora, esse lance da Branca de Neve, para mim, é a prova disso. Se houvesse mesmo a tal da cultura woke, que é no sentido de acreditar que existe toda uma conspiração de esquerda nas instituições, eu já falei, não é nem esquerda nem direita, é capitalismo, é capitalismo. Se houvesse mesmo uma inclinação política se sobrepondo aos interesses econômicos, como às vezes querem parecer, ninguém na sua santa consciência ia botar anão de CGI, cara. Vamos pensar em minorias? Vamos pensar em minorias. Vamos colocar atores, vamos chamar anões para fazer os 7 anões. Entende? Mas não. É nessa. Porque, como essa não é uma minoria que interessa, como essa não é uma minoria que vai dar dinheiro, como isso também não vai gerar tanta polêmica, enfim, como no final das contas pode rolar umas problematizações chiques em cima disso, atasca CGI mesmo e foda-se. Pedro Torres Moraes Machado de Paula. Qual o porquê de humor nonsense estar crescendo mais hoje em dia? Eu mesmo dou bem mais risada com vídeo aleatório sem sentido. E ele continuou em algum lugar, tá aqui, do que algo como apresentação e preparando para piada. Sei que muito dessa origem vem do Bob Esponja, que popularizou bastante. Não, cara, eu acho que é sinal dos tempos, tá? Todo humor, ele é um sintoma da sua época. E a gente, querendo ou não, a gente vive numa época de hiperinformação, sacou? A gente tem, sei lá, né, 500 redes sociais, 500 estímulos ao mesmo tempo, a gente escuta uma música escrevendo e trabalhando e limpando a casa. O pessoal aqui mesmo que estava falando no chat, tô acompanhando a live, lavando roupa, lavando louça, sei lá. Então, assim, a gente está hiperestimulado por hiperinformação. O humor nonsense, ele funciona porque basicamente ele é uma montagem desse absurdo que a gente vive. Ele é muito atual. Sempre existiu humor nonsense, mas era mais um tipo de humor. Hoje ele é um humor predominante. E a geração Z, não é nem a geração, não, a geração Z. A geração Z gosta muito de nonsense porque é uma geração que já cresceu nesse universo de hiperinformação. Então é um humor que está muito na moda e tem a ver com o nosso momento. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.